Eram 7 horas da manhã quando eu recebi uma ligação. Havia um homem pendurado por um lençol dentro da cela de isolamento. Eu naquela época exercia a função de chefe de segurança. Trabalhei 16 anos como policial penal. Então eu me desloquei até o local e quando eu cheguei lá a cena ela permanecia intacta. Durante a conferência, os policiais penais abriram essa cela de isolamento e lá haviam 4 homens alojados, mas somente 3 saíram. E os policiais penais interpelaram os outros presos, questionando por que o quarto indivíduo não havia saído. E eles disseram que ele não ia sair. Então os policiais perguntaram como assim não vai sair? Insistiram e alertaram que essa situação aí era indisciplina, que poderia gerar consequências. Ao passo que os presos responderam de novo: ele não vai sair, é melhor o senhor ir lá dentro olhar. Então uma equipe se deslocou e foi até a cela verificar o que estava acontecendo. E ao chegar lá se depararam com um rapaz jovem pendurado por um lençol. E o que mais chamou a atenção quando eu me deparei com essa cena não foi o fato da morte em si, foi o fato de que esses outros 3 presos, passaram a noite inteira com aquele rapaz ali do lado pendurado ao lado deles, numa cela minúscula, com apenas uma cama, onde haviam 4 presos. E eles dormiram a noite inteira, eles acordaram, eles tomaram café da manhã e aquele preso permaneceu ali a noite inteira pendurado ao lado deles. Isso aí me gerou uma reflexão que ficou comigo até os dias de hoje. Como é que, até que ponto o ser humano ele é capaz de se adaptar a situações que realmente deveriam incomodar, perturbar. É claro que aqui a gente está falando de pessoas que convivem naquele ambiente, que já podem ter vivido situações extremas e que lá dentro existem regras próprias, existe um vocabulário próprio, existe uma condição de sobrevivência que é diferente do mundo aqui fora. Mas aquelas pessoas, antes de entrarem para o sistema, eram pessoas, talvez, iguais a eu, igual a ti, e tiveram que se adaptar. Mas outro ponto que chama atenção é que aquelas mesmas pessoas que passaram a noite ali dentro convivendo com aquela cena, daqui a pouco eles vão estar na rua, vão estar convivendo conosco, aqui nesse ambiente social, com as regras da sociedade, e eles vão trazer toda essa bagagem lá de dentro, aqui para fora, para a rua. Esse é um ponto que chama atenção. Outro ponto é que o sistema prisional, ele nos traz uma lição importante que vem de dentro daquele ambiente, que é justamente sobre isso, como o ambiente ele é capaz de nos influenciar, de nos impactar, de fazer com que a gente enxergue as situações da vida de uma outra forma, de um outro ângulo, que talvez, e provavelmente, quase com certeza, que pessoas de fora desse mundo do ambiente prisional ficariam chocados com a cena, ficariam chocados com muita coisa que acontece ali dentro, com muitas situações, muitas histórias. E só que o fato é que pessoas que nunca entraram para o sistema prisional e passam a cumprir uma pena, elas começam a conviver com aquele ambiente, começam a se adaptar com aquela situação, e coisas que ao mundo externo, a visão das pessoas externas ao ambiente prisional seriam situações chocantes, situações difíceis de conviver, difícil da pessoa passar, mas para quem está ali dentro é algo natural, algo que acaba se tornando rotineiro, e a pessoa ela vai perdendo essa capacidade de se chocar com
com tipo de situações que vai muito além do que a gente acha normal. Então, quanto mais convivemos com algo, menos ele nos impacta, mesmo quando deveria nos impactar. Então, isso traz uma reflexão para nós, até que ponto a gente também está aceitando situações que não deveria aceitar, convivendo com ambientes que não deveria conviver, relacionamentos difíceis, ambientes tóxicos que a gente já deveria ter saído há muito tempo, e a gente vai acostumando, vai aceitando, vai convivendo. Por mais que esteja ruim, a gente vai se adaptando e acostumando com aquilo que não deveria se acostumar. Situações injustas, hábitos destrutíveis que a gente deveria modificar, mas vai se adaptando, vai acostumando, e com o tempo passam a ser normais, e aí a gente simplesmente vai normalizando o que é errado. E se a gente parar para pensar, é algo que está enraizado no nosso país. A gente vai olhar para o lado da política, a gente está acostumado a ouvir escândalos de corrupção, desvios bilionários, e a gente vai tratando isso como algo normal, algo natural, que faz parte da nossa vida, que os políticos brasileiros são assim, que desviar bilhões do povo é algo natural, e a gente vai normalizando, a gente não toma uma atitude, a gente não se revolta, não tomamos providência, como povo não agimos, porque simplesmente algo que deveria nos incomodar, deveria nos deixar indignados, a gente acaba tratando como algo natural. É assim, a política é assim, o Brasil é assim. Então, a corrupção, os escândalos, a falta de ética, a gente trata isso como algo natural e vai normalizando que não deveria ser normal. Então, será que estamos tão acostumados que não reagimos mais? Porque existe uma diferença entre compreender essa realidade e aceitar essa realidade. E até hoje eu não sei exatamente o que aconteceu naquela cela. Talvez tenha sido suicídio, talvez tenha sido homicídio, mas essa nem é a pergunta que ficou comigo, a pergunta que ficou ela é outra. O que a gente está normalizando na nossa vida que não deveria ter normalizado, que não deveria ser normal, porque talvez o mais assustador daquela história não tenha sido a morte. Isso no ambiente prisional a gente também acaba se adaptando e normalizando. Acontece muito e a gente presencia muita cena do tipo. Mas o que realmente ficou dessa história é o quanto o ser humano é capaz de se adaptar, inclusive ao absurdo. E talvez seja até essa capacidade que em alguns momentos nos ajude a sobreviver, mas em outros momentos nos impede de mudar aquilo que precisa ser mudado.